Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. A parte A nós lemos: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Perguntas: que evangelho estou praticando? Nesta argumentação do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele nos apresenta dois evangelhos. O primeiro evangelho que estava sendo praticado entre os irmãos da igreja de Corinto era o filosófico. O segundo evangelho praticado naquele período era o espiritual, tudo isto no mesmo ambiente. O evangelho filosófico, de certa forma, ele tem uma estética agradável. Ele é bonito, ele é perfumado. O evangelho filosófico, carregado da maior parte do seu esboço com a filosofia, de uma certa forma, ele impressiona quem ouve. Mas o problema do evangelho altamente filosófico é quando ele sai do campo da teoria e tenta entrar na prática. Neste momento, você irá perceber que ele não tem substância, não é sólido, ele é vazio e por muitas vezes o evangelho filosófico chega a ser opaco. Já presenciei este tipo de evangelho sendo pregado em muitas igrejas e muitos lugares e muitas vezes. E confesso que o resultado dele é meio frustrante, porque você ouve uma coisa, você percebe uma coisa, mas quando ele precisa ser colocado em prática, parece que ele fica muito distante, ou pelo menos quem prega fica distante do que disse. No entanto, queridos, o evangelho espiritual, ele vem acompanhado do poder de Deus. Ele não vem sozinho. O evangelho espiritual, quando ele é vivido, ele vem trazendo consigo um bojo, porque ele é movido por fé, ele é movido pelo poder de Deus. Veja o que Paulo disse em primeira carta, aí no capítulo 2 de Coríntios, e o versículo 4. Ele disse: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras ou argumentos persuasivos de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Você perceba que quando Paulo diz em demonstração, significa que ele foi usado poderosamente. O Espírito aqui é o Espírito Santo, e este poder não é um poder das palavras, não é o poder do convencimento, não é o poder da argumentação, mas é o poder que vem diretamente de Deus para a vida de uma pessoa ou das pessoas. Paulo, nesta fala, está se posicionando do lado do evangelho que ele estava praticando, que era o evangelho movido pelo Espírito Santo. Esta deve ser uma das maiores preocupações de quem serve a Deus ou de quem está querendo servi-lo. É buscar viver a sua palavra, é viver um evangelho, e que ela pare e pense: que evangelho eu estou praticando, eu estou vivendo, eu estou repassando para alguém? É o evangelho filosófico, é o evangelho de palavras lindas demais, de muitas argumentações, mas no entanto, quando chega na hora de ele ser praticado, parece que ele vai perdendo a sua força e ele se dilui. É o evangelho do Espírito Santo. Porque quando você prega o evangelho do Espírito Santo, talvez você, quem sabe, nem se ache e nem seja ou tenha uma boa oratória, talvez você não tenha uma boa eloquência, talvez a sua exegese não seja da forma que você gostaria, a sua hermenêutica, talvez você diga: poxa, pastor, me deixa a desejar. Mas quando você é movido pelo Espírito Santo, acontece com você o que aconteceu com Jeremias no capítulo 1, quando disse: Senhor, mas eis que eu não sei falar. E o Senhor disse: não diga eu não sei falar, porque aonde eu te mandar você vai, e aonde você estiver, eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Esse é o evangelho do Espírito Santo. E aí,
Quando chegar neste momento, você não terá dúvida de dizer: que evangelho estou praticando? Senhor Deus, em nome de Jesus, que a gente pratique, viva, que a gente respire este evangelho do Teu Espírito Santo. Que evangelho estou praticando?